Muito bem, o TVC News está de volta para trazer as informações de relevância aqui na nossa região. A Érica Gabriela, em seguidinha, vai entrar aqui na tela da TVC para trazer de forma detalhada os destaques. Ela está lá em Camboriú também, que está se preparando. Inclusive, para quem não sabe, sexta-feira é ponto facultativo, tanto em Balneário quanto em Camboriú. Ou seja, feriado promete ser movimentado, mas também teremos essas situações. Aliás, a edição de amanhã do TVC News vai apresentar exatamente quais os serviços estarão funcionando, tanto na quinta-feira, no dia do feriado, que é amanhã, e na sexta-feira, onde teremos ponto facultativo. Se a Érica Gabriela já estiver à disposição, já está aqui na tela da TVC, então, a Érica, para trazer agora aqui a sua informação de Camboriú. Érica Gabriela. Boa tarde, Saul. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Saul, hoje foram abertas as inscrições para a oficina de grafite que vai acontecer aqui no município de Camboriú. A oficina são para crianças entre 10 e 16 anos, moradoras do município de Camboriú. E as inscrições podem ser feitas tanto no CRAS do centro quanto no CRAS do Monte Alegre. Essas oficinas vão acontecer no horário de 2 a 4 da tarde, durante os dias de terça-feira. Então, estão abertas as inscrições que seguem até o dia 12 de junho. Pessoal, aí então, tendo uma semaninha e meia para se programar e poder fazer as inscrições. Como se trata de crianças menores de idade, quando forem feitas as inscrições, o responsável precisa estar presente e também trazer documentos como RG e CPF. Saúl. Muito bem, boas informações. Agora é o seguinte, a expectativa do feriado, a gente precisa saber exatamente quais são as opções em Camboriú. Como você conhece Camboriú melhor do que ninguém, pode aproveitar agora. Se alguém está nos hotéis da nossa rede hoteleira, em Balneário Camboriú, Florianópolis, vindo, desceu no aeroporto lá de Floripa para vir para Camboriú, qual é a grande opção neste feriado em Camboriú, Érica? Saúl, nós sabemos que Camboriú é rica em natureza, uma cidade muito bem arejada. A minha indicação para o feriado, para quem for vir, tanto para conhecer a região, conhecer Balneário, é dar uma passadinha em Camboriú e conhecer os parques, o Parque Linear. Hoje à tarde eu estarei presente em mais uma ação social que visa plantar mais árvores no parque. Então, aproveitar o Parque Linear, o Parque dos Cedros e, claro, desfrutar um pouquinho da nossa cidade. Muito bem, Érica Gabriela. Tem o Pico da Pedra, Tem também a Rota Religiosa essa que muita gente vem de outros estados para poder cumprir. Fica hospedado em Balneário, mas vai curtir a Rota Religiosa e fazer o seu voto religioso. Érica, muito obrigado, bom feriado para você. Vai trabalhar no feriado, Saúl, este feriado estarei trabalhando com o maior prazer. E você falou aí do Pico da Pedra, eu dei opções mais calmas para quem gosta de se aventurar. É uma grande vista, eu mesma já estive presente, é muito bom. E claro que Camboriú tem diversas trilhas aí nas áreas rurais da cidade. Tá certo, Érica, muito obrigado. Uma boa quarta-feira para você. Obrigada, Saúl, e obrigada a quem está nos acompanhando. Tá certo, obrigado. Olha, ontem aconteceu uma justa homenagem à comunidade italiana. Uma rotatória aqui das ruas centrais de Balneário Camboriú foi justamente o ponto desta homenagem. Vamos acompanhar como foi. A Prefeitura de Balneário Camboriú realizou o descerramento da placa oficial da Rotatória República Italiana, localizada na 3ª Avenida, esquina com a Rua 3.300. A cultura italiana está muito presente na essência de Balneário Camboriú, através dos valores familiares, através da sua cultura empreendedora, como também na própria parte da gastronomia. Então, esse ato realmente ele vem ao encontro da valorização da cultura italiana, que está muito presente aqui em Balneário Camboriú. É uma proposição feita pelo vereador Teco, da nossa base do governo, onde nós sancionamos com muito orgulho e honra no início desse ano. A homenagem foi viabilizada pela Lei Municipal número 5.194 de 2026, sancionada pela prefeita Juliana Pavan, após a aprovação da Câmara de Vereadores. Justo hoje, em 2 de junho de 1946, comemoramos os 80 anos da República Italiana. A República Italiana se embasa em liberdade, democracia e esperança. Assim se construiu a República Italiana. E todos nós, descendentes que estamos longe da Itália, mesmo aqui em Balneário Camboriú, trazemos isso como herança dessas diretrizes de vida e de ações junto à comunidade.
A inauguração da rotatória República Italiana hoje demonstra que a nossa italianidade não se perde em fatores, mas se perpetua de geração em geração. A instalação da placa representa um gesto simbólico de reconhecimento à comunidade italiana que teve papel importante no desenvolvimento histórico, cultural e social de Balneário Camboriú. A denominação da Rotatória República Italiana também reforça os laços de amizade, cooperação e intercâmbio cultural entre o município e a tradição italiana. Olha, uma justa homenagem à comunidade italiana. A nossa colega Fábio Ismânia, pelo sobrenome Ismânia, tem uma família que também os tataravós vieram da Itália. O bisnono da Fábio veio da Itália, inclusive ela tem cidadania italiana. Ela, o Lucas Ismânia, boa parcela da família Ismânia que a gente conhece, sabe que tem cidadania italiana, ou seja, podem trafegar tranquilamente pela Europa. Vamos falar agora aqui com ele, diretamente do Rio de Janeiro, deputado federal Marcelo Crivella, conversa conosco aqui, porque a PEC da imunidade tributária para templos religiosos avançou. Como é que está? Gostaria que o senhor nos atualizasse, deputado. É um prazer falar com o senhor. Não sei se o senhor está no Rio, né? Pode estar em Brasília. Boa tarde. Estou em Brasília, Saúl. É um prazer enorme estar falando com o senhor e com todos os ouvintes da TV, ouvintes e telespectadores da TVC Panorama. Prazer enorme estar conversando com vocês. Certo. Como é que está o andamento da PEC? Afinal de contas, esse assunto interessa muito, até porque essa PEC é ampla, né? São templos de todas as religiões, é isso, deputado? Exatamente. A PEC 5, ela alcança aqueles tributos que incidem no consumo de bens e de serviços dos templos religiosos na sua atividade, que é o culto, e também na prestação de serviço, creches, asilos, orfanatos, enfim, conventos. Quando essas entidades forem gastar dinheiro para comprar bens para atividade, por exemplo, microfone, caixa de som, instrumentos, não é? Ou quando forem comprar geladeira, fogão, cama, roupa de cama para os asilos, os orfanatos, elas vão pagar a geladeira, vão pagar o fogão, mas não vão pagar os impostos que incidem sobre isso. Ou quando for pagar a conta de luz, a conta de água, esgoto, ou internet, serviço de comunicação, paga o serviço, mas não paga o imposto. Certo. Carros, automóveis entram nessa PEC também? Olha, isso vai depender da utilidade. Se for para uma creche, um asilo, um orfanato, sim. Para outros fins, não. É muito importante lembrar de que as igrejas, as entidades que elas sustentam, vão continuar pagando imposto, mas, ao final do mês, vão prestar conta à Receita Federal, que vai devolver os impostos que incidem sobre o consumo, IPI, ISS, ICMS, contribuição sobre o lucro líquido, para a conta da igreja. Então, vai ter sempre uma fiscalização por parte da Receita. Bom, a gente sabe que tem aí as igrejas evangélicas, católicas, elas acabam tendo templos convencionais, mas existem aí algumas novas religiões. Como é que pode ser, como é que uma nova religião dessa, que tem aí também o seu local de culto, como é que ela pode ser enquadrada nessa PEC? Olha, a PEC fala em templos religiosos, né? É bom a gente explicar, Taú, que esta PEC ela vem esclarecer um assunto que já é assunto constitucional há séculos no Brasil. A Constituição já diz, imunidade dos templos religiosos sem discriminação da sua denominação. O governo arrecada sobre 3 fontes, sobre a renda das pessoas, das empresas, sobre o patrimônio, quem tem veículo paga IPVA e quem tem imóvel paga IPTU, e sobre o consumo de bens e serviços. Só para explicar ao pessoal da TV Panorama, os nossos telespectadores, esse consumo de bens e serviços é onde o governo mais arrecada. Você levanta de manhã, vai escovar o dente, você não pagou só a escova, você pagou escova e imposto. A pasta de dente, você pagou pasta e imposto. Aí você abre a água para lavar a boca, você pagou a água, o serviço de água, mais o imposto. Acendeu a luz do banheiro, você pagou luz e imposto. É o imposto que mais se paga no Brasil. Quanto à renda, as igrejas têm, sim, imunidade. Quanto ao patrimônio, eu até já corrigi quando era senador em 2015, só os templos próprios não pagavam IPTU. Hoje, templos alugados e imóveis alugados também não pagam IPTU. Aliás, queria até mandar um aviso para todas as igrejas de Balneário Camboriú. Se vocês pagaram IPTU em salões alugados,
seja para creche, asilo, orfanato ou para o próprio templo, em 2023, 24, 25 ou 26, podem ir à prefeitura e pedir de volta. Foi pagamento indevido. Essa PEC foi promulgada em 22. Então, o que ficou faltando? Esses tributos que incidem no consumo de bens e serviços. Essa é a PEC 5. E é onde a igreja mais gasta. Saúde, quem tem que pagar imposto é o pastor, é o padre, são os membros. Mas o dinheiro que sobra e a gente bota no altar não é para pagar imposto de novo, nós já pagamos. Muito bem. Olha, deputado, agora a PEC, o que acontece daqui para frente? Ela vai para o Senado Federal. Vai ser discutida lá na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida no plenário. PEC no Senado passa só numa comissão de Constituição e Justiça, e depois ela vai para o plenário em votação em 2 turnos. Não é submetida ao presidente da República. Por exemplo, eu fui autor da lei da anistia, que o Paulinho da Força em São Paulo transformou em dosimetria. Aprovamos na Câmara e no Senado, mas o presidente da República vetou. Nós derrubamos o veto dele. Aí os partidos de esquerda fizeram uma ação direta de inconstitucionalidade, foi para o Supremo, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a tramitação confusa de uma lei. Mas no caso de PEC, proposta de emenda à Constituição, não tem interferência do presidente da República. Ela é definida e depois promulgada, não é sancionada, ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Olha, deputado federal Marcelo Crivella, muito obrigado por parar as suas atividades aí em Brasília para nos atender aqui em Santa Catarina e muita gente acompanhando o senhor também lá na Grande Florianópolis em 14.1. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor, bom feriado. Muito obrigado, Saúl, pela gentileza de deixar a gente falar sobre a PEC 5, que é muito importante. Vou terminar dizendo o seguinte, Saúl: igreja forte é crime fraco, igreja forte é família forte, é pátria forte. Deus abençoe Balneário Camboriú. Tá certo. Muito obrigado ao deputado federal Marcelo Crivella, que nos atendeu para falar sobre essa PEC que agora segue para o Senado. Olha, tem uma notícia muito boa agora para quem deve tributos ao estado de Santa Catarina. Se você está com seu IPVA atrasado, principalmente, dá para aproveitar agora. A oportunidade é ímpar, só que tem outros tributos que você pode aproveitar. Afinal de contas, foi lançado ontem um programa importantíssimo para as pessoas regularizarem a situação tributária com o estado de Santa Catarina. O procurador-geral do estado está aqui conosco, o doutor Marcelo Mendes, para falar sobre essa possibilidade das pessoas que estão com débitos, que devem tributos ao estado, poderem ser inseridos no programa, como é que é o nome do programa? Concilia SC. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos os telespectadores da TVC News. Prazer estar aqui com você de novo, senhor. Certo. Foi lançado ontem o programa. Quais são os tributos que as pessoas poderão renegociar com o Estado? Ontem o governador Jorginho Melo lançou o Instituto da Transação Tributária. É um novo instituto, porque nunca se fez isso aqui em Santa Catarina, né? É uma novidade jurídica, e os tributos que serão abrangidos o IPVA, né, que é o imposto incidente sobre os veículos, o ITCMD, que é o imposto transmissão, causa mortes e doação, que é aquele imposto da herança, né, de doação, e o terceiro imposto, que é o ICMS, que é o tipo de imposto pago pelas empresas. Então, esses 3 impostos, caso o contribuinte tenha uma dívida relacionada a esses 3 impostos, ele pode aderir a essa transação tributária, que oferece descontos de até 70% sobre os encargos, né, de juros e multa, preserva o valor principal e pode parcelar ainda, a depender do contribuinte, como pequenas empresas e médias empresas, em até 145 vezes. Para as grandes empresas, o parcelamento é de até 120 vezes. Então, é um ótimo instrumento, né, que o governador traz aqui para o Estado e que permite, né, o contribuinte se regularizar, né, regularizar a sua situação fiscal perante o Estado de Santa Catarina. Olha, procurador, o edital já foi lançado? O decreto que regulamenta a lei vai ser publicado hoje e a nossa perspectiva é, no começo da semana que vem, já lançar o edital para os contribuintes poderem aderir. Então, aquelas dívidas, tanto de pequeno valor, como aqueles processos que estão tramitando há anos
no judiciário, a gente pretende abranger todos, né, de uma forma igualitária, trazendo requisitos objetivos, né, que estão presentes na lei e no decreto também, para que o Estado aumente a sua arrecadação, logicamente, e, consequentemente, consigamos entregar mais políticas públicas em saúde, educação, segurança, né? Certo. Procurador, o site já está no ar, já foi lançado. As pessoas já podem acessar agora, tem que esperar o decreto, depois o edital para poder acessar? Não precisa, o site já está pronto, nós já nos antecipamos, né, para operacionalizar essa adesão dos contribuintes, mas nós temos que aguardar ainda a publicação desse decreto, que vai ocorrer hoje, serem lançados os editais, né? Vão ser lançados 2 editais, então a gente precisa aguardar essa burocracia, mas na semana que vem, seguramente já estará pronto para iniciar a adesão à transação tributária, por meio do Concilia Mais. Inclusive está aí o site, ó. Pode deixar, coloca aí, por favor, concilia.sc.gov.br, tem que esperar somente o lançamento do decreto. Então, através desse site, a pessoa entra aqui, digita o seu número de CPF, e aí, a partir dali, já vem a dívida que tem, e as possibilidades aparecem, depois, na verdade, é um autoatendimento, né? A pessoa que vai fazer toda a operação. Perfeito, Saul. É dessa forma mesmo. Então, nós criamos um portal bem intuitivo, bem prático, digital, está disponível 24 horas para todos os contribuintes poderem aderir. Tá. Doutor Marcelo, nós temos muitos endividados em Santa Catarina? Sim. Nós temos uma dívida ativa, né, como é chamada essa dívida dos contribuintes, que supera o valor de 30 bilhões de reais. Então, são empresas que, infelizmente, não conseguiram, né, dar seguimento à sua atividade, na maior parte delas, né? Temos um valor considerável também de IPVA, né, e uma parcela menor também de TCMD. Então, toda essa dívida ativa está sendo cobrada, né, por meio de medidas administrativas, como o protesto, né, a própria exigência por meio de cartas e por meio judicial também. Então, agora a gente traz esse novo instrumento, né, para permitir que o contribuinte tenha melhores condições de se colocar numa regularidade fiscal e, quem sabe, voltar a produzir no Estado, né, voltar a gerar emprego, circular riquezas, né, e contribuir mais com o nosso Estado. Certo. Procuradora, só para finalizar aqui o seguinte, tem muita gente com dívida de IPVA, vale também? Sim, vale também. Tudo quanto é dívida tributária, né, que são esses 3 impostos que eu acabei de falar, assim como também dívida não tributária. Essa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, ela também permite essa transação, que é uma forma de negociação, também para dívidas não tributárias, como, por exemplo, as multas, né, multas aplicadas pelo Tribunal de Contas, por exemplo, podem ser negociadas por meio dessa transação. As multas aplicadas pela Polícia Militar, por exemplo, também podem ser objeto da transação. Tá, então quem está com o IPVA atrasado e aí tem também aquela batelada de multas, pode aproveitar e fazer um pacotão. Sim, é possível, sim, esse instrumento legislativo permite isso. Bom, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender e, claro, a gente vai seguir acompanhando logo depois do decreto, instruindo as pessoas, eu acho que é importante isso, né? Quem está com um problema sério, quem está em dívida ativa, na dívida ativa do Estado, aproveitar esse momento para ficar quitado com o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, procurador, um bom feriado ao senhor. Obrigado, Saul. Obrigado a oportunidade e um abraço a todos vocês, todos os telespectadores da TVC News. Tá certo, muito obrigado. Olha, a gente vai fazer o intervalo agora. Depois do intervalo, a FECAM debateu estratégias, está debatendo ainda no dia de hoje, de comunicação de risco e protocolos de ação para alertas climáticos em Santa Catarina. E o Dia do Meio Ambiente foi marcado com plantação de mudas nativas em Camboriú. Depois do intervalo.